O senador Flávio Azevedo, que assumiu a cadeira do senador licenciado Rogério Marinho, relatou um episódio ocorrido com seu neto na Universidade de Harvard, onde empresários indianos fizeram chacota do Brasil após as mais recentes decisões arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador contou: quando chegou, identificou-se que era um brasileiro, um empresário brasileiro. E ali, durante o intervalo, ele foi abordado por dois empresários indianos, que em tom quase que jocoso, como a Índia faz parte do BRICS, disseram: acabamos de receber uma grande notícia que nos tira um concorrente em termos de investimentos internacionais, o Brasil, pois recebemos a notícia do que se passou em relação ao ato cometido contra o X, o antigo Twitter. O senador comentou: embora isso tenha sido dito em tom jocoso, ele compreendeu perfeitamente que aquilo não era uma brincadeira, que aquilo realmente é a preocupação dos empresários estrangeiros em fazer investimentos no país hoje, um país onde um indivíduo que nunca foi juiz, nunca, isso é o que mais me impressiona, um ministro do Supremo Tribunal Federal que sequer foi juiz de primeira instância, tomar uma decisão da responsabilidade que tomou, do alto de sua responsabilidade, tomar a decisão de propriamente fechar o país para investidores que não acreditam mais na segurança jurídica no Brasil. Em à parte, o senador Eduardo Girão alertou: desde 2019 eu estou aqui, desde 2019, denunciando isso. Só que chega um momento em que não adianta denunciar, falar, a gente tem que agir. Este Senado não tem mais condição de ficar omisso, não tem mais condição. Nós chegamos ao limite. Girão rebateu as narrativas de que o Senado poderia ser ainda mais desmoralizado. Ele disse: a gente percebe aí um discurso de que não vamos levar para frente porque vai perder se for votar, vai desmoralizar o Senado. Para com isso. Desmoralizado o Senado já está e não é de hoje. Agora é que chegou o momento de xeque-mate. Mas o Senado já está, pela sua inércia, desmoralizado perante a população. Eduardo Girão lembrou que a população a cada dia se revolta mais com os senadores e prosseguiu: acho que nós chegamos ao fundo do poço. Eu não vejo mais esta casa. Ou pega, fecha, entrega a chave, mas ficar ganhando salário, vendo esta casa acabar com a democracia do Brasil, porque nós somos responsáveis. Não são só eles, não são só os ministros poderosos, não. Ele lembrou que o presidente do Senado se reúne abertamente com o ministro Alexandre de Moraes e disse: tá tudo às claras, às entranhas. Nós vamos ter que ter atitude aqui. Não tem como segurar mais. Já foi ao limite. Ao responder, o senador Flávio Azevedo lembrou que haveria uma homenagem ao empresário Jaime Aquino e apontou que o empresário teve a sorte de falecer sem ver em que o Brasil está se tornando. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem há anos levantando questões sobre a representatividade do Senado e até sobre a utilidade dos senadores, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral,
confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Excelência, senador Chico Rodrigues, demais senadoras, senadores que eventualmente estejam online na plataforma do Senado. O motivo de eu vir aqui era um motivo simplíssimo e que quase perde o motivo se eu não encontro aqui o senador Exalci. Como hoje a palavra está fácil de ser dada, eu ia dar os parabéns pelo belíssimo discurso que o senador Exalci pronunciou aqui nesta tribuna, quarta-feira passada. Foi um discurso abrangente sobre a situação nacional, mas, sobretudo, foi um discurso muito firme, como poucos, que no pouco tempo que eu estou aqui nessa casa, eu vi e ouvi. Mas, como o senador tinha que sair, eu dei os parabéns a ele enquanto ele estava aí na presidência. Então, isso era um dos motivos. O segundo motivo é externar uma preocupação. Eu não vou me estender muito, porque eu pretendo fazer um pronunciamento amanhã nessa casa aqui sobre esse tema, um pronunciamento também mais abrangente e mais objetivo. Mas a propósito do que Vossa Excelência aqui falou, do risco que o país está correndo, vendo decisões jurídicas equivocadas, né, partindo do supremo poder jurídico do país. É um fato. Quero relatar só um fato. Eu tenho um neto que foi convidado pela Universidade de Harvard dos Estados Unidos a participar de um curso de pós-graduação. O meu orgulho é que ele foi convidado, ele não sequer se inscreveu. Mas a Harvard procurou em alguns países em desenvolvimento pessoas que se destacassem. Ele trabalha na nossa empresa, é o nosso diretor financeiro, e ele foi escolhido e foi convidado e viajou antes de ontem à noite, quinta-feira à noite, ele viajou. Na sexta-feira à noite, senador Chico Rodrigues, ele me telefona e está dizendo a preocupação dele, porque quando chegou, identificou-se que era um brasileiro, um empresário brasileiro. Ele, durante o intervalo, ele foi abordado por dois empresários indianos. E em tom quase que jocoso, né, como a Índia faz parte do BRICS, disse: acabamos de receber uma grande notícia que nos tira um concorrente em termos de investimentos internacionais, o Brasil, pois recebemos a notícia do que se passou com relação ao ato cometido contra o X, o antigo Twitter. E, embora isso tenha sido dito em tom jocoso, mas ele compreendeu perfeitamente que aquilo não era uma brincadeira, que aquilo realmente é a preocupação dos empresários estrangeiros em fazer investimento no país hoje, um país onde um indivíduo que nunca foi juiz, nunca,
isso é o que mais me impressiona, um ministro do Supremo Tribunal Federal que sequer foi juiz de primeira instância, né? Tomaram a decisão da responsabilidade que tomou, que tinha do alto de sua responsabilidade, e tomou a decisão de propriamente fechar o país para investidores que não acreditam mais na segurança jurídica no Brasil. Então, eram esses dois registros. Como eu disse, vou ser breve, porque eu pretendo me estender um pouco mais amanhã, mas você imagine como é que está a imagem do nosso país. Que imagem terrível e que comprometimento nós temos a enfrentar no futuro, não para nós, né, que já temos uma idade um pouco mais avançada, mas o exemplo é esse do que o meu neto passou antes de ontem, para os nossos filhos e para os nossos netos, diante da absoluta e total irresponsabilidade de decisões que não veem só o momento, né, mas deixam de ver o contexto, deixam de ver o futuro e deixam de ver as enormes potencialidades que tem o nosso país, necessitando, para tornar essas potencialidades reais, de investimentos elevadíssimos que vêm normalmente de fora. Então, era externar a minha preocupação e dar esses meus cumprimentos ao senador Exalci. Era só isso. Muito obrigado, cumprimento. Eu tenho uma felicidade de ver aqui o meu colega, cumprimento. Se me permite, meu querido irmão à parte, senador Flávio Azevedo, que tem feito um grande trabalho aqui no Senado Federal, desde que chegou, com muita coragem, com muito compromisso com o povo trabalhador, que é o Potiguar, povo ali, vizinho da gente, né? Eu sou do Ceará e tenho uma admiração muito grande pelo seu povo. E quero dizer que concordo em gênero, número e grau do que o senhor falou aí. Nós estamos num momento dramático, não tem outra palavra, né? Você vê que a atmosfera aqui está uma atmosfera pesada. Daqui a pouco a gente vai ter uma sessão aqui em homenagem ao rei do caju. E o seu estado é o estado grande produtor da cajucultura, o meu também, e o Piauí. E nós vamos, daqui a pouco o senhor está convidado, nós vamos fazer uma sessão solene em homenagem a Jaime Aquino, que foi o grande visionário, chegou a ser o maior produtor de fruta do mundo, né? A partir do Ceará, eu, pequenininho, ia para Cione, que era a indústria dele ali na Bezerra de Menezes, Misterral e Fortaleza, fazer... Hoje em dia tem carne de hambúrguer de caju, que a JBS está comprando e exportando. Aí você sabe, licor, cajuína, doce de caju, brownie de caju. Nós vamos ter agora uma justa homenagem a ele, mas, senador Flávio, o senhor está manifestando, há pouco tempo também, o senador Chico Rodrigues, outros colegas aqui, uma indignação que é legítima do povo brasileiro. E aqui não tem outro jeito para nós mais. Desde 2019 eu estou aqui, desde 2019, denunciando isso. Só que chega um momento que não adianta denunciar, falar, a gente vai ter que agir. Esse Senado não tem condição mais de ficar omisso, não tem condição mais. Nós chegamos no limite, o presidente da casa vai ter que se mover, né, porque furou a bolha. A coisa furou, não é só de direita, pessoal de conservador, não. A perseguição é em cima desses. Mas ele prejudicou 22 milhões de brasileiros, muita gente que trabalha. Muita gente que é um entretenimento, está numa rede social como o X. E uma rede social, senador Chico Rodrigues, que diferente das outras, não tem um algoritmo para proteger os poderosos. Porque o algoritmo, que é uma jogada interna, e a gente fica preocupado até que ponto o TSE e STF têm esse tipo de parceria com essas outras empresas. Quando você vai criticar um ministro do Supremo, que faz parte de uma democracia, uma decisão, alguma coisa, eles não entregam as mensagens para os teus seguidores. Não flui aquela crítica. E o X era o único que mantinha a liberdade de expressão 100%. E é por isso que eles estão tirando, porque eles não aceitam ser criticados. E outra coisa, nós estamos no período eleitoral. E o senhor sabe quem é que mais usa o X?
Sim. O pessoal que está sendo perseguido implacavelmente, que no Brasil, os conservadores, o pessoal de direita, era a minha principal rede, por exemplo. Né? Então, isso é uma violência, eu estou me sentindo violentado como cidadão, como senador. Então, é uma série de abusos. Nós vamos entregar o pedido de impeachment no dia 9 de setembro, 2 dias após a grande manifestação que vai tomar conta do Brasil, não só na Paulista. Lá em Fortaleza já confirmou, Goiânia, Recife. Eu vou ficar com o meu povo lá em Fortaleza. E acredito que nós temos que estar juntos aqui entregando esse pedido na presidência do Senado às 16 horas do dia 9 de setembro. E não tem como, não vejo... mas não... A gente percebe aí um discurso de que não vamos levar para frente porque vai perder se for votar. Vai desmoralizar o Senado. Para com isso. Desmoralizado o Senado já está. E não é de hoje. Agora é que chegou no momento de xeque-mate. Mas o Senado já está, pela sua inércia, desmoralizado perante a população. Né? E nós que somos senadores, que sempre defendemos a liberdade, que sempre questionamos esses abusos de alguns ministros, de um poder que esmaga o nosso, a gente sempre denunciou. E mesmo assim a população já começa a se voltar. Pô, vocês só fazem falar? Cadê a ação? Então acho que nós chegamos no fundo do poço. Eu não vejo mais essa casa ou pega, fecha, entrega a chave, mas ficar ganhando salário, vendo essa casa acabar com a democracia do Brasil, porque nós somos responsáveis. Não são só eles, não. Não são só os ministros poderosos, não. Inclusive o presidente da casa teve uma reunião com o ministro Moraes, com ministros do Lula, antes de tomar a decisão. Então, está tudo às claras, as entranhas. Então, nós vamos ter que ter atitude aqui. Não tem como segurar mais. Já foi do limite. Então, eu quero lhe parabenizar e que Jesus abençoe esse plenário, abençoe todos os senadores, para que a gente possa tomar uma posição. É muito claro. Ou é pela população brasileira, que muita gente nem gosta de política, mas está revoltada, furou a bolha, ou ficar do lado dos poderosos que abusam da nossa Constituição. É só isso. Obrigado. Obrigado pela sua referência ao meu nome, senador. Eu quero dizer que concordo inteiramente com suas palavras e que Deus nos ilumine. E agora quero acrescentar o seguinte: por que é que eu vim tão cedo aqui? É sobre Jaime Aquino, né? Jaime Aquino é um norte rio-grandense cearense. Ele nasceu na fronteira ali entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Ele é primo de minha sogra, né? Pertence à mesma família. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em vida. E eu acho que Deus, ele foi um homem tão bom, tratou com tanta responsabilidade socioeconômica. Você sabe que Jaime tem uma verdadeira cidade. Ele fez uma verdadeira cidade dentro da fazenda dele, presidente, com igreja, supermercado, eram escolas, né? Foi um visionário, realmente um visionário, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, tanto lá em Natal, em Pau dos Ferros, que é o berço da família, lá na fronteira com o Ceará. E passei 2 dias na casa dele na Serra, em nome da Serra, aquela que faz frio lá em cima, lá no Ceará, Guaramiranga. Ele tinha uma casa belíssima em Guaramiranga. Então eu estou aqui, vim para cá para presenciar esta homenagem ao grande Aquino, um empresário que realmente revolucionou o Ceará com suas ideias, muitas vezes incompreendidas, né? Ele, quando comprou um avião para poder fazer pulverização nas fazendas dele, foi chamado de louco. Você imagine isso há 40 anos atrás, ter um avião para pulverizar uma plantação de caju. Isso foi tido como obra de um maluco, né? Então, parabéns pela sua iniciativa, senador. E ele mais que merece. E está lá em cima, vendo o que vai ser feito com ele hoje aqui. E, felizmente,
não vendo, não enxergando o que está sendo feito hoje com a nossa nação. Presidente, obrigado pela oportunidade.